Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. Divide-a em compartimentos e reveste-a de piche por dentro e por fora. Faça com cedro e trinca, de 5 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros, entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, o médio e o inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave e de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, obrigado a Deus por mais uma vez estarmos reunidos como igreja. Declaramos, ó Pai, a Tua santidade, declaramos a Tua presença em nosso meio e pedimos que o Senhor de fato ministre nos nossos corações essa manhã. Ó Deus, que não seja eu, que não seja os meus pensamentos, que não seja, ó Pai, aquilo que eu queira passar pela igreja, ó Pai, mas que seja o Senhor, ó Deus, a falar com cada um aqui presente. Usa, meu Pai, conforme a Tua vontade. Ó Deus, que possamos sair daqui, ó Deus, de fato diferentes daquilo que entramos, da maneira com que entramos, Deus. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Catarina. Aqui, a gente acabou de ler não sei se a Bíblia de vocês tem o título, né, para essa passagem aí. Na minha está escrito A Arca de Noé. E aí talvez as crianças também se identifiquem um pouco com essa história. Essa história tem, todo livro infantil tem, né? A Arca de Noé, o Davi deve ter uns 3 ou 4 só cantando exatamente sobre essa história. E é uma história que a gente, desde pequeno, a gente lê e a gente entende, a gente tenta ilustrar ali, né, para as crianças. Só que às vezes a gente nunca parou para pensar de fato o contexto e o porquê e a relevância dessa história, né? E tentar trazer isso um pouco para as nossas vidas. E é esse exercício hoje que eu quero tentar fazer com vocês aqui. É tentar aterrissar, não a história inteira, acho que dá pra gente tratar isso em outras vezes, mas tentar focar nessa parte introdutória aí da história de Noé. E para isso eu queria trazer um contexto. Qual que era o contexto que se passava antes de chegar até nessa parte que a gente leu? Se vocês voltarem um pouco aí, no versículo de Gênesis 6, Gênesis 6, né, no versículo 8, diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por que a Bíblia ressalta isso? Aqui o contexto da época era um contexto onde a maldade se multiplicava e a maldade tinha tomado conta de todo o planeta. Lembra-se que aqui a gente está vindo, Gênesis 6 é bem do início da história, né? Então veio lá de Adão e Eva, e a gente teve ali todo o desdobrar dessa história de Adão e Eva, né?
E a maldade até chegar em Noé é uma maldade que havia se multiplicado muito. A gente tem como exemplo ali, por exemplo, Caim e Abel. Caim matou o irmão dele. A gente tem um exemplo de Lameque. No capítulo 4 aí de Gênesis, a gente vai ver a história de Lameque. O que diz essa história? Que Lameque também matou outras duas pessoas, né? E muito mais ali. Então fala que a maldade, exemplos que a maldade de fato estava se multiplicando ali sobre a terra. Então o contexto é total de afastamento. Se a gente voltar aí, se você ler o final do capítulo 5, você vai ver que Deus olhou para a terra e Deus não viu. Ele olhou a criação, olhou a terra como algo ruim. Ele meio que, a palavra até fala, né? Deus se arrependeu da criação. Então o contexto estava tumultuado. O contexto ali estava de corrupção, estava as pessoas e a criação, aquilo que Deus havia sido criado, né? Deus havia criado com um propósito de adorá-lo, um propósito puro, santo ali, estava se corrompendo, tinha se corrompido. Então nesse contexto Deus ele olha para a terra e aí a palavra fala, né? Noé, porém, encontrou graças aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Antes da palavra de Deus apresentar quem que era Noé, antes da palavra de Deus apresentar o que Deus faria através da vida de Noé, através da casa de Noé, Deus ele olha e vê uma pessoa, vê um cidadão ali diferente. Um cidadão cuja a graça e a bondade do Senhor já se manifestava sobre a vida dele, antes mesmo de qualquer coisa. Então aqui a gente vê que Deus ele olha com misericórdia, antes mesmo de Noé ter feito alguma coisa, assim como Deus faz muitas vezes com as nossas vidas. Antes de nós merecermos, e nós não merecíamos, Ele olha para nós com benevolência, com graça, e se manifesta sobre as nossas vidas. No próprio capítulo 6, no versículo 3, há uma passagem que Deus fala assim: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Por que eu quero ressaltar isso? Até esse momento aqui, se a gente for Matusalém, né, que é o mais famoso aí, que viveu muito tempo na Terra, as pessoas aqui elas viviam muitos anos na Terra. Muitos anos. Então a gente vai ver aqui pessoas que viveram como Matusalém, viveram vários anos. Aí a média Noé mesmo, né, viveu bastante tempo, mais que 500 anos. Vai ver vários homens de Deus antes desse limiar, antes dessa época aqui, que viveram aí acima de 400, 500 anos, facilmente. E aí esse versículo, por que eu quero ressaltar isso? Aqui Deus é como se Deus estabelecesse um prazo. A partir desse acontecimento, a gente vai ter um limite aqui, e aí tem duas interpretações, né? A gente vai ter um limite de 120 anos para o homem na Terra. Limite máximo ali imposto por Deus. Tem essa, né? Por que esse limite? Aí alguns estudiosos vão falar que esse limite acontece para que a maldade não se perpetuasse na terra, que essa maldade ela, de fato tivesse um limite. Porque pensa assim, um homem ruim, um homem mau, pensa assim, um homem cheio de pecado, cheio de corrupção, cheio de que o homem que já está afastado de Deus, ele vive 500 anos, 700 anos. Então essa maldade, ela só vai o quê? Se multiplicar cada vez mais. Então aqui é como se Deus colocasse um basta nessa questão de idade. Há uma teoria que diz isso. A outra teoria desses 120 anos diz que é um período de graça e arrependimento. Ou seja, é um período, uma contagem regressiva ali que Deus estabeleceu para que Noé pudesse pregar o arrependimento e pregar a vontade de Deus para aqueles que estavam ali naquele contexto, estavam ali naquele momento. Então, esse mais ou menos era o contexto que a gente tinha do texto que a gente acabou de ler. A gente tinha um mundo, né, corrupto, um mundo caído, um mundo que era tão sem esperança que Deus, o próprio Deus, olhou para aquela criação, olhou para tudo aquilo que acontecia e não viu graça naquilo. Ele não viu
propósito naquilo. E ao olhar isso tudo, ele olhou e viu apenas um homem, e nesse homem ele encontrou graça, e através desse homem ele começa a estabelecer o quê? Um plano, que aí vai entrar na mensagem que a gente leu aí, que começa a partir do versículo 9. Então esse mais ou menos era o contexto do texto que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tá? Um mundo caído, um mundo corrupto, e um mundo aí abaixo da condenação, um mundo de pecado, tá? Então, vamos ler aqui o versículo 9 e 10, tá? Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, dentre o povo da época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé aqui, ele era a palavra de Deus deixa isso muito claro, né? Que ele era um homem íntegro. Noé era um homem puro. Noé era um homem que andava com Deus. Ele estava à parte das coisas que aconteciam naquele mundo. Ele era o único contraponto de um mundo corrompido. Ele era o que nadava contra a maré, vamos falar assim. Ele era o que se destacava de... Você já foi em algum lugar, você já esteve em algum contexto que você era o diferente? Você já teve? A Mish com certeza já várias vezes, né, Mish? Você já teve algum lugar que você chegou e... Calma aí, eu não faço parte disso aqui. Eu sempre sinto isso. Noé, ele vivia isso. Noé, ele estava exatamente dessa forma. Noé era aquele cara que ele estava no mundo corrompido, mas ele não fazia parte daquilo ali. E isso o próprio Deus o identificou. Ele era um homem contrário a tudo aquilo que o mundo e aquela época eles tratavam como normal, como uma normalidade. Noé, ele era contra, ele era o contraponto daquele mundo caído. Noé era como, a gente pode pegar aqui, por exemplo, Enoque, né? Que tinha uma comunhão constante com Deus, que era um homem que andava com Deus. Noé era igual. Noé tinha um desejo genuíno de agradar ao Pai, de agradar ao Senhor. Ele era uma exceção pontual ali na sua geração, no contexto onde ele estava inserido. Ele não foi escolhido por Deus simplesmente por ser perfeito. A palavra de Deus não fala isso. A palavra fala que Deus achou graça na vida de Noé. E aqui a gente pode colocar, a gente tem que... E vários, né? A gente já viu isso várias vezes. Que o segundo Adão é o Cristo, né? É Cristo é o segundo Adão. Aqui a gente pode, talvez, comparar um pouco também como se Noé fosse o segundo Adão nesse contexto. Por quê? Noé ele também teve 3 filhos. E a palavra fala, né? Sem, Cã e Jafé. Assim como Adão também teve 3 filhos. Caim, Abel e Sete. Então, aqui em Noé, a gente vai ver que houve também um recomeço. Outra coisa que é interessante, né? Nessa passagem que a gente leu, deixa claro. A gente sempre conta nas histórias, e aí você já deve ter lido isso quando você era pequeno também, a gente conta para as crianças hoje, que Noé foi lá e chamou os animais para entrar na arca, para serem preservados. E a palavra de Deus fala que não. Os animais, eles vieram até a arca, de forma espontânea. Isso aconteceu também em Adão. De forma espontânea, os animais, eles foram se chegando ali. E a mesma coisa aconteceu aqui, junto com Noé. Noé, ele tinha uma família, e aí, se você for pegar, né, a árvore genealógica de Noé, era uma árvore genealógica que também ela era corrupta. Não o pai dele também chamava Lameque, só que o pai dele não é o Lameque que está relatado lá em Gênesis 4, é um outro Lameque. Mas se você pegar a árvore genealógica de Noé, é uma árvore genealógica um tanto quanto corrompida. E aqui eu queria levantar um ponto também. Quantos de vocês, ou quantos de nós conhecemos a nossa árvore genealógica? Conhece como que era a vida do seu avô, como era a vida do seu bisavô. Por que isso é importante para nós? Porque isso influencia na nossa vida. Isso tem uma influência.
Isso é até importante para a gente, né? Se resguardar onde é que a gente vai cair. Ah, meu pai, minha mãe tinha problema no alcoolismo. Pode ser que você realmente tenha uma tendência a ter um problema no mesmo sentido. Ah, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós se separaram, atraíam suas mulheres. Pode ser que você tenha um problema também no mesmo sentido. Meu antepassado, a gente vai no médico, né? Fazer exame. Ah, meu pai, minha mãe teve um problema X, teve problema de diabetes, teve câncer não sei onde. Pode ser que isso seja um problema seu também. Então, muitas vezes é importante, e a palavra de Deus, várias vezes, ela traz genealogia, não é à toa. É exatamente para a gente identificar os problemas que essas pessoas viveram. E aqui, Noé, ele viveu um problema, ou alguns problemas, que os seus antepassados viveram também. Ele viveu problemas no meio da sua comunidade. Ele construiu a arca ali no meio de todos, ele não se apartou. Ele era o diferente, ele era o único, só que ele não se apartou para construir aquela arca. Ele construiu ali no meio de todo mundo. E aí é onde a gente vai entrar. No versículo 11, do 11 ao 13, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Aqui a gente vê o quê? Aqui a gente entra na evidência que Deus realmente ia destruir a terra, porque a terra estava corrompida. E aí eu vou pedir ajuda e licença aos teólogos aí, ao guia aí, ajuda. Porque aqui a gente tem a teologia, ela traz duas vertentes, né? Ou tem a calvinistas e os arminianos. E eles vão brigar aqui porque a gente tem aqui a doutrina da depravação total, ou depravação radical, né, que vem de raiz, que é da essência, e a gente tem a universalidade do pecado. O que dizer essas teorias? Fala que aqui o pecado, ele afeta todas as áreas das nossas vidas. Ele vai afetar o quê? O intelecto, vai afetar as emoções, vai afetar as nossas vontades, vai afetar aquilo que o ser humano é na sua essência. Toda a nossa pessoa, sem a ação de Deus, sem a realidade, é aquilo que a gente sempre fala e vê o Paulo falando aqui até o cansaço, né? É treva, pecado e morte. Então, todo esse contexto, a mente, o coração, o arbítrio, o corpo, tudo isso era o quê? Treva. Tudo isso estava o quê? Caído. Deus olha isso. Deus olha esse contexto. Só que a palavra de Deus fala, no versículo 12: ao ver como a terra se corrompera. O que eu quero ressaltar aqui? Deus viu a terra. Deus viu a terra. Deus, ele vê. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus à parte. Deus é um Deus que vê, que ele está integrado. Ele não está alheio à sua injustiça. Ele não está alheio àquilo que está acontecendo. Por mais escondido que você esteja, por mais escondido que eu esteja, ele é um Deus que vê, ele é um Deus que sabe, ele é um Deus atento a cada passo. E aqui ele estava atento ao passo, ele estava vendo aquilo que estava acontecendo. E ele é um Deus que se relaciona com a sua criação. Ele é um Deus que se relaciona com a sua criação. No mundo corrompido, hoje, será que esse mundo de hoje está corrompido? Será que a gente tem vivido muitas iniquidades? Será que quando a gente liga aí o noticiário, será que quando a gente liga essas páginas de notícia na internet, a gente vê muita coisa ruim, muita notícia que a gente se pergunta às vezes, será que isso é realmente real ou é fake news, né?
E muitas vezes, principalmente as pessoas talvez que quando querem desafiar, né, nós, elas perguntam, mas Deus de fato existe? Como que Ele vai deixar isso aí acontecer? Como que Ele vai deixar uma família passar fome? Como Ele vai deixar um pai usar de uma criança, um tio usar de uma criança? Como Ele vai deixar uma mãe matar um filho? Como Ele vai deixar um governante roubar a sua nação? E aí a gente fica perguntando, será que Deus está vendo isso? No contexto de Noé era a mesma coisa. Era roubo, era morte. E a palavra de Deus fala que Deus viu. Deus viu a terra. Deus, Ele se relacionou com aquele que ali estava, Noé. E aqui a gente tira uma lição. Precisamos ser conduzidos pela palavra. Assim como Noé estava debaixo de graça, estava debaixo ali da governança do Senhor, nós também precisamos. Isso não é com um esforço das nossas mãos, isso não é com a nossa dedicação, isso é graça. Deus, Ele enxerga a graça dele na sua vida. Dado um mundo corrompido, dado um mundo cheio de trevas, de pecado, de morte, Ele é um Deus que vê e um Deus que se relaciona comigo e se relaciona com você. Deus, Ele continua, no versículo 14 e 16, Deus, Ele vai começar a dar algumas instruções. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide-a em compartimentos e reveste-a com pinche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe com teto um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral na arca e faça o andar superior, o médio e o inferior. Aqui, Deus, Ele foi o quê? Detalhista. Ele falou exatamente aquilo que era para Noé fazer. Ele deu as instruções claras de como deveria ser executada aquela arca. E aí eu quero mostrar para vocês um pouco da dimensão dessa arca, e aqui a Bíblia fala da dimensão e como deveria ser feito, para a gente pensar isso, trazer isso para o nosso contexto. Para ilustrar, né, o tamanho da arca aí. O comprimento dela era maior do que um estádio profissional de futebol. Quem já foi no estádio de futebol? Só o Ariel. A arca era um pouquinho maior que aquilo ali, Ariel. Era um pouquinho maior do que o estádio profissional de futebol. A largura da arca era equivalente a 8 ônibus colocados um do lado do outro. A altura da arca equivaleria a um prédio aí de 4 a 5 andares, 14 metros. Pensa o tamanho disso. Deus dá essa missão para um homem, num contexto onde não tinha o que a gente tem hoje a nível de tecnologia, de transporte, de material. Não era fácil. Eu vou pegar madeira, as ripas de madeira ali na madeireira, e aí vou colar as ripas, vou ali extrair o piche. O Jean, que é engenheiro aí, talvez dimensione aí essa complexidade. E aí, só para vocês terem uma ideia do que cabia dentro disso, né? Caberia 2.482 utilitários, carros SUV, BYD, SUV. Caberia 33.750 geladeiras, geladeiras assim. Caberia, a gente tem época de Copa, né? Copa aí, tem quem está assistindo. Caberia 7.065.665 bolas de futebol dentro da arca. Daria para mais que todas as copas da existência ali, as bolas
dentro dessa arca. E aí, por que eu estou falando essas medidas e tentando trazer aí na realidade, né, na nossa realidade, o que cabia ali dentro? Para você ver a complexidade dessa ação. Quando Deus ele dá ali o detalhe para Noé, ele não fala como. Ele só fala, Noé, essas são as medidas e é para você fazer. Noé aqui ele não questiona, Deus, mas por que o Senhor quer que eu faça uma arca? Por que o Senhor quer uma arca tão grande? Deus, mas por que você vai usar essa arca? Como que eu vou fazer uma arca desse tamanho? Aqui ele simplesmente dá, e lembre-se, o contexto da época era outro, é um contexto de homens das cavernas. É um contexto onde os materiais, Noé ele tinha que ir lá, cortar a árvore, colocar essas árvores em ripa, trazer essas árvores, montar ali, colocar o piche, medir, fazer tudo isso. Noé tinha tecnologia avançada ali de carpintaria, de marcenaria, o Pedro que gosta aí. Noé era um Pedro da época, lá daquela época. Fazia tudo. E ele fazia e fez, né? Nos detalhes. Deus deu instrução para que pudesse ser feito nos detalhes ali. Isso mostra o quê? Isso nos mostra o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com a vida daquele homem. E nesse contexto, lembre-se que Noé não estava à parte, gente. Noé aqui, aí eu fui pesquisar mais ou menos quanto tempo, né? Noé demorou para fazer essa arca. Não tem um tempo exato, mas durou aí de 50 a 90 anos. Pensa você, 50, 90 anos, ou a gente pode pegar o intervalo de 120, onde Noé pregou, onde Noé foi ali em testemunho. Ele construindo a arca, toda uma geração corrompida em volta. Pensa o tanto de coisa que falaram na cabeça de Noé. Pensa o tanto que Noé era louco naquele contexto. Ninguém entendia nada. Um cara construindo uma arca, não chovia tanto, o que esse cara vai fazer com essa arca? Pensa o que as pessoas falavam de Noé. No contexto que ele estava inserido ali, e Noé estava o quê? Não estava nem aí. Noé simplesmente estava querendo cumprir aquilo que Deus havia falado. O contexto era o pior possível, porque Noé, ele pregava, ele ministrava a palavra de Deus ali incessantemente e pregava também como um testemunho, porque ele estava obedecendo a palavra de Deus. E quando Deus passa as medidas, ele está exatamente tentando mostrar ali o cuidado para com a vida de Noé e os seus. Abre comigo lá em 1 Pedro 3:20. 1 Pedro 3:20. Diz assim: que há muito tempo desobedecendo. Vamos ler a partir do 18. Pois também Cristo sofreu pelos meus pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Noé ele construiu a arca desse tamanho para quantas pessoas? 8 pessoas. Para 8 só? 8 pessoas, seu Pedro. São 15 metros. Ela era 15 metros. Exatamente. 8 pessoas. 8 pessoas mais os animais, né? Que Deus deu a instrução. Mas tinha muito animal, né? Exatamente. Mas aqui ele estava construindo para quem? A arca. Para Deus e para quem mais? Quem eram os 8? A família dele. A família dele. E aqui é um outro ponto. Por quê? Noé, ele ministrava, ele era testemunho, ele pregava. Ele fez isso durante os 120 anos. Fez isso com os outros e fez isso dentro de casa. É fácil pregar dentro de casa? Não. É fácil ser testemunho dentro de casa? Não. Talvez é o mais difícil. É pregar dentro de casa e ser testemunho dentro de casa.
Noé o fez. Noé, enquanto ele estava sendo testemunho para os outros que estavam corrompidos ali, ele também estava sendo testemunho e pregava dentro da própria casa. Não havia facilidade nisso. Deus não deu para ele ali Deus não teve cuidado de passar as dimensões, cuidado de passar todos os detalhes, e deu a ele ali uma rapadurinha, né? um açúcar. Não, vou salvar também a sua família. Não, ele também teve que ser testemunho, também teve que pregar dentro de casa com os seus. Teve gente, Noé com certeza não fez isso sozinho, durante esses 50 a 90 anos. Com certeza outras pessoas estavam envolvidas naquela missão de Noé. Noé não daria conta de fazer sozinho. Penso eu que não. Quantas pessoas vocês acham que começaram ali o projeto com ele? Ou pegaram às vezes o projeto dele, né? Sonharam com ele junto ali no meio, ou pegaram o finalzinho, mas não estiveram com ele na arca. Quantos? Nenhum. Tainá já falou ali. Muitos, às vezes, começaram ali com ele, empolgado. Não, Noé, eu estou aqui meio corrompido, meio cambaleante, mas vamos lá, vou te ajudar a construir essa arca aí. Aí o outro foi ali, viu, não, aí esse aqui desistiu, aí o outro pegou no meio. Aí, de repente, no finalzinho ali, o outro ajudou. Mas nenhum deles, o quê? Permaneceu até o fim. Entrou na arca. Esse é outro ponto aí para a gente tentar refletir. E aí a gente vai para o versículo 17 a 21, que diz assim: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas como você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservá-los vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Aqui Deus formaliza, estabelece a aliança com Noé, prometendo que preservaria a família e as espécies de animais que estavam ali com ele. Aqui eu queria trazer um ponto. A família de Noé ela foi abençoada através da vida dele. Quantos de nós, e aí uma reflexão, quantos de nós somos oração ou somos resultado da benevolência de alguém? E aí, de novo, né? Talvez é por isso que eu falei lá no início da importância da gente conhecer da nossa árvore genealógica. Mas talvez na sua história breve aí você consiga pensar. Talvez uma tia distante, talvez o pai, talvez uma avó, que orou por você, que incentivou você a ir na igreja. Às vezes você tirou sarro lá, mas aí as coisas aconteceram, aí de repente você está aqui. Ou às vezes uma amiga, um amigo. Pode falar, seu Pedro. Essa passagem é para nós depois. A passagem? Repetir. O quê? Você pegou, vai. O que eu perguntei? Quantos de nós somos resultados da benevolência? Ou seja, daquilo que é bom da oração de alguém. Por nós estarmos hoje na presença de Deus. Se você vai pensar, realmente você hoje, eu hoje, nós somos resultados da oração de algum familiar, de alguém que orou por nós, que intercedeu. Aqui Noé, ele foi instrumento de Deus na sua casa. Você tem sido instrumento de Deus na sua casa? E aí com os seus, talvez você vai lá naquele almoço de domingo, está todo mundo no mundo corrompido. Está todo mundo do jeito que estava aqui, ó. Tudo zoado. Mas Noé, ele permaneceu. Ele pregou ali durante 120 anos. Ele foi ali incansável na sua missão, naquilo que Deus tinha dado para ele.
O dilúvio aqui, meus queridos, não foi um resultado somente da ira de Deus, do juízo dele, mas também da graça. Isso tem que ficar claro. Deus aqui, ele interrompeu um estado, uma época de pecado, de morte, de depravação. Ele interrompeu para restaurar o quê? A essência da sua criação. Ali é como se ele colocasse todo mundo dentro daquela arca novamente e falasse assim, ó, com vocês 8, eu vou preservar a minha criação. Aqui eu vou dar um reset. Quem aqui já jogou videogame, tem lá o reset, você aperta, volta o jogo. É aqui. Deus, ele deu um reset. Ele olhou e falou, não, esse negócio tá meio, não foi assim que eu criei não foi para isso que eu criei não. Vou separar esses 8 aqui e vou dar o meu reset. E aqui Deus deu o reset. Deus aqui, na sua benevolência, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, ele teve uma ideia de preservar a criação através da vida de um homem. Através da vida de um homem que ele olhou e falou, em você eu vejo graça. Em você eu vejo graça. Separe você, separe a sua família. Construa a arca e venha estar comigo. E no versículo 22, Noé fez tudo exatamente o que Deus havia ordenado. A palavra de Deus, ela deixa claro isso. Fez tudo exatamente o que Deus havia ordenado. Esse trabalho, de novo, ele durou aí mais ou menos 120 anos. Noé investiu recurso, Noé foi ridicularizado, Noé ele foi apedrejado ali, né? Ninguém entendia nada que ele fazia. Noé não teve convertidos, exceto as pessoas da família dele, durante aquele período. Ainda assim ele obedeceu, ainda assim ele permaneceu, ainda assim ele insistiu. Por mais que ele não tivesse vendo resultado, ele insistiu naquilo que Deus havia colocado no coração dele. E eu entendo aqui que a arca e aquele processo é como se fosse a comunidade de fé de Noé. É como se fosse a pequena igreja dele. Tinha os problemas ali na igreja, o mundo corrompido estava lá. A igreja ali dele tinha uns problemas, tinha uns percalços, mas ele permanecia. Ele resistia. Aqui Noé, a palavra de Deus, ela separa esse versículo para deixar claro que Noé, com tudo, Noé ele foi lá e fez exatamente o que Deus havia ordenado. E aí a gente vai lá no texto que o Pedro leu no início do culto, que é o texto de Hebreus 11:7. Abram comigo aí. Hebreus 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viram, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui esse texto deixa claro que a fé que Noé tinha a respeito das circunstâncias ali colocadas. Nada aqui, gente, estava fácil. O contexto não era legal. A missão tampouco. A missão, quando a gente viu, era uma missão quase impossível. Talvez aqui nem Tom Cruise executaria a tamanha missão. E Noé foi lá e fez. E aí eu quero tirar aqui 5 ensinamentos. 5 pontos que a gente pode tentar aprender com essa história hoje. 5 pontos para eu e você sair daqui reflexivos e tentar, de fato, viver isso, colocar isso em prática, trazer isso para a nossa realidade. De novo, não é fácil, não vai ser fácil.
mas que a gente possa saber quem está no barco com a gente, ou quem estará no barco com a gente. Aí o Gui e o Paulo talvez possam me ajudar. Tem uma parte que Deus, eu não vou lembrar onde está. Está no capítulo, primeiro versículo do capítulo 7. Fala assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Se a gente vai ver os comentários bíblicos desse versículo aí, esse entre na arca não é um assim, ó. Fulano, eu tô lá de fora, né? Passa um transeunte aí, passa alguém na rua. Eu falo, entra lá. Entre, leva a sua família, leva seus filhos, leva toda a sua parentela, porque eu encontrei você como o único justo nessa geração. Não é nesse sentido. Os comentários bíblicos, aí se for ler no hebraico, né, no original, no grego e etc. Esse entre, Jesus já estava dentro do barco. É um entre de como se eu estivesse aqui dentro e falasse para Noé lá de fora: Noé, entre. Jesus, ele já estava no barco que ele chama Noé para entrar. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de estar lá de fora e entrar e estar aqui dentro e entrar? Faz muita diferença. É o mesmo sentido que quando Jesus chama Pedro. É aquele mesmo sentido. Jesus já estava, ou Deus aqui no caso, né? Já estava naquele barco de Noé. E quando ele fala entre, esse entre do versículo 1 do capítulo 7, Deus já estava dentro do barco. Então ele fala: Noé, agora que o barco está pronto, entre. E eu achei interessante isso. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente recebe a missão de Deus. Deus fala pra gente: vai lá, faça, vai lá, entre, vai lá, inicie. E a gente fica meio: eu vou precisar de um sinal. Vou precisar que o Senhor se manifeste de alguma maneira. Aqui, Deus, o próprio Deus, ele já estava no barco quando ele disse entre. Deus já está no seu barco. Nessa manhã ele fala: entre. Ele já está no barco. E às vezes por isso que é importante às vezes a gente pegar essas referências do próprio original, porque o jeito que você lê o sentido, né? O sentido muda muito o contexto. Um entre aqui com Deus lá de fora, ele tem uma visão. Ele aqui dentro é outro. Deus já estava falando, entre. E aqui os 5 pontos que a gente pode aprender, né, com esse texto. Os 5 pontos aí aplicados. O primeiro ponto é: ande com Deus em dias sombrios. Ande com Deus em dias sombrios. Os dias de Noé não eram dias bons. Não eram dias favoráveis. Não eram dias ensolarados. Não eram dias com saúde, não eram dias com dinheiro no bolso, não eram dias de arca pronta, não eram dias sem esforço. Os dias de Noé eram dias sombrios, eram dias ruins, eram dias maus. Mesmo quando o mal é aplaudido ao seu redor, mesmo quando aquele colega de trabalho, né, que faz as coisas erradas, que mesmo assim é promovido, mesmo quando aquela pessoa que você conhece que nem vai na igreja e tem a saúde de ferro, minha mãe fala, é um coco. Você fica aqui na igreja e parece que o negócio está capengando, todo dia você está no médico com um problema diferente, né? Eu por exemplo, fiquei 23 dias sem conhecer ninguém. Aí, ó. Tem 3 dias que eu sarei. Amém, seu Pedro. Lá no Retiro, eu já fui para a casa do Hélio. Sim. Dias lá agora. Fiquei mais 20 e poucos dias de cama. Anteontem que eu levantei. Olha isso. Amém. Para vir para cá. O Senhor já está aqui. Amém. Então é isso. Ande com Deus em dias sombrios. Mesmo quando o mal é aplaudido, a gente deve manter a nossa piedade.
manter a nossa essência, manter aquilo que Deus nos chama para fazer, para executar. Isso daqui é muito de estar próximo a Deus. O segundo ponto é acerca do juízo final. O dilúvio é um símbolo do juízo final que virá ao mundo, mas dessa vez com fogo. Está lá em Lucas 17, 26 ao 27, quem quiser abrir ou anotar. O dilúvio aqui foi um sinal do final dos tempos, como eu disse. É um reset aqui, né? É Deus colocando um ponto final naquela corrupção, em tudo aquilo que estava ruim, tudo aquilo que estava como deturpado. O terceiro ponto é: pregue o evangelho fielmente. Aqui Noé não viu frutos. Noé aqui não viu ninguém se convertendo. Mas ele pregou. Ele construiu a arca no meio daquele contexto desafiador. Ele pregou com palavras, ele pregou com exemplo, ele pregou com a própria vida. Ele pregou indo lá, pegando os materiais, construindo aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Ele pregou no seu dia a dia. Que nós possamos ser essas pessoas que realmente a gente pregue o evangelho. Seja com palavras ou seja com a nossa vida. Sendo cartas vivas, né, como diz o apóstolo Paulo. Exemplos daquilo que Deus de fato quer fazer nas nossas vidas. Ah, mas a pessoa não vai se converter. Ah, mas não se converteu. Isso não diz respeito a você. Isso não diz respeito a quem você é. Isso é o próprio Deus. Isso é, de fato, o próprio Deus que deve se encarregar de fazer a obra. Isso não diz respeito a quem você é ou a força dos seus braços. O quarto ponto é: creia e obedeça sem ver. Lá em Hebreus 11, 7 que a gente leu, ele explica que Noé foi salvo pela fé ao construir a arca. Quantas vezes Deus pede, né, e a gente está duvidando? Quantas vezes a gente precisa ver para, de fato, acreditar naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas? Ah, mas fulano isso, ciclano aquilo, outro. Ah, mas eu ainda não vi, ainda não tive certeza. Paulo mesmo fala que a pessoa que ela está no caminho ali, ela vai pedir um sorvete, né? O exemplo que o Paulo dá. Ela já sabe que Deus gosta de morango. E ela já fala: eu quero um sorvete de morango porque Deus quer o sorvete de morango hoje. E aqui Noé fez o mesmo. Noé, ele sabia que a vontade de Deus era que ele construísse a arca e não sabia como ia fazer aquilo, mas Noé o fez. O que Deus quer que você faça hoje? Faça. Ah, mas é difícil. Faça. Ah, mas eu não consigo. Faça. O próprio Deus está no barco hoje, dentro do barco, te falando: entre. E aí o recurso, a ajuda, o jeito, a medida, a tecnologia, isso vai vir no decorrer da situação. Se você tem convicção, se foi o próprio Deus que te disse, execute. E o último ponto é que nós podemos conectar a história de Noé à história de Jesus Cristo. Nós, para quem está vindo aí às quintas-feiras, a gente está estudando escatologia. Aqui, Noé, ele olhava para a promessa de um Messias, de um Deus, de um Salvador futuro. Nós olhamos para o passado, o sacrifício de Jesus na cruz, e nessa certeza, nós nos apoiamos até o juízo vindouro, até o final dos tempos. E a única certeza que a gente tem: ele virá. Amém. E que nós possamos nos apoiar nessa certeza.
Noé se apoiou no Messias que viria, a promessa futura, na chuva que viria após a construção daquela arca. A nossa esperança e que a minha esperança e que a sua esperança nessa manhã esteja depositada tão somente na vinda do Cristo Jesus e Ele ressurreto. Que a nossa esperança esteja nele, que a nossa certeza e a nossa convicção esteja depositada nele, que a sua vida possa apontar para Ele, que o seu esforço em construir a sua arca e nela entrar possa estar, sua energia possa estar nisso. As pessoas se convertendo ou não, você concluindo a construção ou não, a sua família entrando ou não, que a sua fé ela possa estar depositada nessa certeza de que Ele virá. De que Ele virá. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, graças, Senhor, porque o Senhor nos enche de fé nessa manhã, ó Pai. Graças, ó Pai, porque a Sua soberania e a Tua graça nos alcançou. Te agradecemos, ó Deus, porque nós não merecíamos. Não merecíamos tamanho amor, não merecíamos tamanho sacrifício. Oh Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor hoje olha, Deus, para o mundo corrompido. O Senhor olha para o mundo cheio de pecados, cheio de transgressões. E o Senhor hoje enxerga a graça na sua igreja, porque nós fomos cobertos pelo sangue do Teu Filho Jesus. E por isso, ó Deus, te agradecemos, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que nós não possamos, ó Deus, nos desviar desses caminhos, mas que pelo contrário, ó Pai, possamos permanecer. Ó Deus, por mais difícil que seja, Deus, essa missão, por mais difícil, Deus, que seja, Deus, no dia a dia, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê energia, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê ânimo, ó Pai. Coloque em nós, ó Deus, uma força nova, um ânimo novo, Deus, em nome de Jesus. E que nós possamos perseverar, Pai, a fim de concluir a missão que o Senhor tem nos entregado. A missão que o Senhor tem nos entregado como filhos, como os discípulos, como amigos. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai. Fortalece-nos, Senhor. Dê a nós, ó Pai, uma certeza, uma convicção clara, genuína, Deus, que o Senhor está no nosso barco, Deus. Oh Pai, eu peço, Deus, enche o coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes nessa manhã, ó Deus. Traga um ânimo novo, Senhor. Não deixa, Deus, em nome de Jesus, que a influência desse mundo corrompido venha cegar, ó Pai, venha abrandar, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou e tem ministrado na vida de cada um. Que de fato nós possamos ser, ó Deus, os diferentes, ó Deus, onde quer que estejamos, ó Pai. Que as pessoas, ó Deus, vejam o Senhor em nós. Que a Tua glória, ó Deus, possa se resplandecer nas nossas vidas. E que o Teu sangue, ó Deus, possa nos cobrir diariamente. E que em Ti nós possamos encontrar alegria verdadeira. Que nós possamos encontrar regozijo. Que nós possamos encontrar descanso. Oh Pai, eu Te agradeço, Deus, e peço.
Seja, ó Pai, sobre a vida de cada um, Deus. Seja sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Fortalece-nos, ó Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Deus. Amém. Amém.